Boa noite, bem-vindos. Fechamos aqui o ciclo em que ouvimos todos os partidos que atualmente não têm assento parlamentar. Vítor Ramalho, do Partido Nacional Renovador, é o meu convidado neste dia. Boa noite, Vítor, bem-vindo. Boa noite. Estamos, nós europeus, a lidar com uma crise imensa de refugiados. Como é que podemos acolher esta gente e quanto tempo, na vossa opinião, deverão ficar na Europa? Na nossa opinião, esta gente deve ficar na Europa o tempo necessário para serem alimentados, tratados e depois devem ir para os países deles. A Europa não consegue aguentar um êxodo tão grande, não temos trabalho para dar a essas pessoas e se não temos trabalho, isso vai se refletir nas nossas seguranças sociais, na economia dos nossos países. Mas não foi a Europa também que criou este problema? Pois a Europa é co-produtora deste problema, uma vez que tem apoiado as políticas suicidas nesta zona do globo, não é? As primaveras árabes, o apoio aos terroristas que combatiam o governo sírio e que nós no PNR denunciámos isso muita vez, criaram este problema que agora começa a ser quase incontrolável, não é? As primaveras árabes fizeram com que se tirasse do poder em alguns países políticos que se calhar na nossa maneira de estar ocidental não eram muito corretos, mas que tinham uma política que não nos afrontavam e que agora fizemos com que nesses países ficassem o pior do que existe daquela religião, não é? Mas como é que devolvemos as pessoas para esses países que estão ainda em guerra? Atenção, nós não consideramos que a maioria das pessoas que estão a vir não vêm de países de zonas de conflito. E há muita informação a dizer-nos isso. Há quem diga até que 70% das pessoas não vêm de países em zonas de conflito. E claro, numa situação dessas teremos que ter em conta uma situação e outra, não é? Outra situação também é que a esmagadora maioria dessas pessoas que vêm, apesar de as imagens muitas vezes nos mostrarem as mulheres e as crianças que são colocadas à frente, nós também temos informação que a esmagadora maioria são homens, em idade de poderem trabalhar e de se calhar até de combaterem para os próprios países e tentarem resolver aquela situação. Depois, o perigo que estamos mais do que avisados do que o ISIS anda a infiltrar guerrilheiros no meio desses refugiados e que nós não temos nenhuma máquina que nos permita dizer quem são os bons e quem são os maus. Portanto, isto é uma situação muito complexa, que a Europa foi permitido, vieram e que está a criar-nos graves problemas, que está a encher os bolsos aos traficantes, não é? E que urge ter uma solução no local, apoiando se calhar os países nesse local, evitando que as pessoas venham e o mais rápido possível devolvê-las. Mas claro, evidentemente, que esses campos refugiados que existem é preciso criar condições às pessoas para estarem nesses campos refugiados. Distribuí-las para a Europa é um risco muito grande. Acha que Portugal não deveria receber estes refugiados? Acho que não. Acho que não. E vamos lá ver uma coisa. Se fosse Primeiro-Ministro de Portugal, não recebia estes refugiados? Se fosse Primeiro-Ministro de Portugal, não recebia. Até porque nós não podemos receber todos. E quem é que recebemos? Os eleitos? Escolhemos por totoloto, totobola. Mesmo Portugal sendo um país que tem comunidades espalhadas em todo o mundo. Portugal tem um país... Chegámos a ter sim, mais de 1 milhão de pessoas em França, por exemplo. Claro. Nós temos essa noção, ok? Mas nós dizemos sempre isso. Há uma coisa que nós deixamos muito claro. Entre europeus, nós não consideramos que exista emigração ou imigração. Assim, entre europeus, o termo migrações é correto. De fora da Europa, nós achamos que essa imigração deve ser controlada. Pronto. Mas isso é uma situação aqui. Outra, é preciso trabalhar e acabar com as políticas erradas que estamos a fazer, sobretudo na zona da África. Porque há países em África que são riquíssimos, que têm uma potencialidade imensa,
E devido a muitos erros cometidos pelo Ocidente, é que essas pessoas têm que sair desses países. Deixamos a situação dos imigrantes, que é importante também no vosso programa. Olhamos para o sistema de saúde em Portugal. Que sistema é que o PNR defenderia se fosse governo? Olha, o PNR sempre tem defendido que o atual sistema de saúde é perfeito. Nós temos debatido, e eu pessoalmente tenho participado em imensas manifestações contra o encerramento de centros de saúde, contra o encerramento de urgências. Portanto, o sistema de saúde, como está perfeito. E como é que se financia? Diga? Como é que se financia? Quem é que paga? Estamos a financiá-lo todos nós e nós defendemos tendencialmente gratuito. Portanto, achamos que aqueles mais necessitados devem estar isentos e depois, em função dos rendimentos, pagaremos as taxas. Evidentemente que o sistema de saúde nunca dará lucro. Será pago com os nossos impostos, não é? Não podemos sonhar com um sistema de saúde que desse lucro. O que está a acontecer neste momento é que esse sistema de saúde, a pouco e pouco, está a ser atacado e estamos a entregar tudo nas mãos dos privados. Está a ser atacado por quem? Pelos privados? Está a ser atacado pelos diversos governos. Com o encerramento de urgências, com o encerramento... Esta crise que tivemos agora aqui há tempos nas urgências, é culpa mais que é um resultado de todas essas políticas. Porque antigamente havia urgências, mais hospitais com urgências, e nunca teríamos a quantidade de pessoas a chegar aos hospitais centrais. E neste momento nós consideramos que em Portugal está-se a copiar um bocado o sistema americano. Quem tem seguro tem saúde, quem não tem seguro se calhar morre à porta do hospital. Mas isso vamos chegar à Segurança Social, onde há várias propostas, não para a privatização, ou talvez para a privatização de parte da saúde. As expressões têm sido utilizadas pelos vários partidos, mas a ideia fica lá. Qual é o vosso projeto de Segurança Social e como é que se pode financiar? Pronto. Em relação à Segurança Social, é outro dos grandes problemas que neste momento, como diz, está em debate. Nós consideramos que o problema que existe neste momento da Segurança Social tem a ver com o problema do emprego. Se houver mais gente a trabalhar, a Segurança Social terá mais financiamento, terá mais valor a entrar. Não é? Pronto. Neste momento, nós somos perfeitamente... Não nos causa problema que haja pessoas que recorram a outros serviços. Como nós dizemos, nós somos adeptos... Diz que recorrer a outros serviços é que tenham planos de reforma privados. Sim, privados. Nós defendemos o sistema de economia mista. Defendemos que os principais setores da economia devem estar na mão do Estado. Embora, em alguns setores, possam ser abertos aos privados. Portanto, nós não temos problema nenhum disso. Desde que a nossa Segurança Social consiga dar resposta a quem não quer recorrer a esses serviços. E, de facto, nos últimos anos tem-se notado essa falência da Segurança Social e ela está em linha de conta com o desemprego. Portanto, na vossa opinião, é o desemprego que está a desequilibrar a Segurança Social. Se resolvermos o problema do desemprego, resolvemos o problema de financiamento? Em grande parte resolve-se. E por isso é que a nossa tónica tem sido, nós defendemos desemprego zero. Dirão, é uma utopia. E como é que se consegue esse desemprego zero? O que é que temos que mudar na economia? Olha, a primeira coisa é mudar toda a burocracia que existe para criar uma empresa. Não é? É uma burocracia imensa. Lançámos as empresas na hora, antes disso, o Simplex. Sim, pronto, olha, há dias abriu lá ao pé da minha casa uma lavandaria. E fui lá e o senhor disse, olha, isto já devia estar aberto há 6 meses. Primeiro tratei da papelada toda, cheguei lá para entregar e disseram, olha, agora a lei mudou, tenho que tratar de outros papéis. E depois estive à espera que a EDP me instalasse aqui um contador especial para trabalhar nas máquinas. Inclusive até o processo me perderam. Portanto, está a ver, estou a falar de um pequenino empresário, de alguém que está a investir ali as economias todas. Portanto, primeiro, há uma forte burocracia que impede. Segundo, temos que pôr a banca ao serviço da produção. Nós defendemos
que a nossa banca, a banca estatal, possa emprestar, inclusive a custo zero, para desenvolver as empresas, para que as empresas se possam desenvolver. E depois também acabar com esta história da luta de classes. O que é a luta de classes? Isto que nos andou a impingir, que o patrão acha que o empregado, que é o indivíduo muito mau que só lá está para roubar, e o empregado acha que o patrão que o anda a roubar. Precisamos de criar uma nova mentalidade nos nossos empresários, de também saberem distribuir um pouco da riqueza que vão conseguindo. E nos nossos trabalhadores, vestirem a camisola da empresa. Penso com isso. Por outro lado, também defendemos que o Instituto de Emprego, que a própria banca que empresta, seja parte integrante do processo da empresa durante 1 ano ou 2 para fiscalizar, para ir ajudando o empresário. Nós acreditamos nos nossos empresários. Se neste momento as nossas exportações são, digamos, o menino lindo deste governo, que está sempre a falar delas, não é devido a este governo. É devido ao esforço dos nossos empresários, sobretudo pequenos e médios empresários, que lutam todos os dias para conseguir colocar os seus produtos no estrangeiro. Mas é importante que o governo dê uma ajuda, claro, pelo menos nessa parte da burocracia. Claro, nessa parte da burocracia é importantíssimo. E aí temos que nos juntar, sentar todos. Eu acho que se faz muito política de gabinete, de ar-condicionado. Tem que se vir para a rua, falar com os presidentes das câmaras, falar com os presidentes de junta que estão no terreno. Esses sabem, podem dar uma ajuda. Falar com os empresários. E não lhes exigir que tragam só problemas, que nos tragam também as soluções. Porque se colocarmos o país todo a lutar por uma causa, de certeza que vão aparecer soluções e que vai aparecer alguém a dizer... Mas como é que se faz? Como é que se motiva um país para lutar por essa causa? Chamando as pessoas, reunindo com as pessoas, dizendo: precisamos de vocês. Nós não estamos aqui para vos atacar e para vos perseguir. Nós não vamos aumentar mais os IVAs. Nós não vamos... A nossa intenção é baixar. Agora digam-nos como, ajudem-nos. Se as pessoas estão no terreno, temos que ir buscar isso. Temos que pôr as universidades também ao serviço das nossas causas. E, sobretudo, temos que acabar com uma série de organismos estatais para onde os dirigentes principais são nomeados consoante o partido que está no poder. Criar carreiras dentro desses organismos onde as pessoas possam fazer uma carreira uma vida inteira e de hoje para amanhã sejam os dirigentes e que tenham o know-how e que saibam e não caia lá alguém de paraquedas. Portanto, menos política dentro do Estado. Menos política dentro do Estado, sim. Uma das outras causas em que vocês também se envolveram foi o encerramento dos tribunais e a mudança da justiça em Portugal. Podemos reverter este processo, voltar a abrir tribunais? Nós estamos convencidos que sim. Nós estamos convencidos que sim, que é possível. Neste momento, voltamos à mesma coisa dos hospitais, não é? Quem tem mais dificuldades financeiras não pode recorrer à justiça. Então esta não é uma justiça da igualdade. É uma justiça em que os poderosos que têm carro, que podem pagar o advogado, que podem pagar as custas, que se podem deslocar, têm um poder. E quem tem dificuldade em pagar o advogado, quem se calhar não tem carro, quem tem um processo que poderia ter a 20 ou 30 quilómetros, tem que se deslocar sem, se calhar ou não desiste da justiça. Mas poderia ser diferente se tivéssemos mais tribunais abertos ou precisamos de mudar mais coisas? Não devíamos ter encerrado os tribunais que encerramos. Precisamos de tribunal de proximidade. E, claro, a justiça também tem que mudar, não é? Temos que mudar muito da justiça, sobretudo nessa questão das custas, para que as pessoas possam recorrer à justiça. E já que estamos a falar, também é um dos nossos pontos grandes do programa, nós defendemos que é preciso mudar o Código Penal. Para tornar uma justiça mais célere. Mais célere, mais eficaz... E que as pessoas sintam que essa justiça que está a defender, sobretudo no que toca à criminalidade. Nós hoje em dia vemos coisas do mais
absurdo que pode haver. Como é que podemos ver, por exemplo, um pedófilo, que é aquilo que mexe mais connosco, que toda a gente sabe, está mais que provado.